I sit alone in my four-cornered room staring at candles. When that shit is on, let me drop some shit like this. At night I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being turned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mama's always stressing I ain't living right, but I ain't going out without a fight. See, every time my eyes close, I start sweating. The blood starts coming out my... Sou o William, B-Boy Android. Sou da cidade de Capanema, represento a Capstad Crew, CSC. Eu tenho 12 anos de história no hip hop, né, no break dance. E já participei de alguns campeonatos, Capanema, Salinas, Santa Maria, Castanhal, Belém. E a gente está integrado agora no projeto Cultura em Movimento. E vem dando início a alguns projetos, projetos artísticos na cidade de Capanema. Eu me chamo Jéssica Lima, eu sou idealizadora do Patuá, um centro de arte e terapias em Capanema. E o Patuá, ele busca trabalhar com terapias através das artes. Dentro disso, música, dança, teatro, várias outras coisas também, no sentido de terapias energéticas e desbloqueios energéticos também. A gente visa mais nos jovens, crianças, né, de bairros periféricos que estão aí sem estudar, estão na rua aí sem algo para fazer. E a gente busca visar eles para integrar no nosso grupo, para integrar na nossa arte e ensinar um pouco mais. E a nossa arte não é simplesmente dançar, né, na verdade. É buscar, às vezes, o que é impossível, a gente tenta se tornar possível. A dança, assim como qualquer fazer artístico, é um veículo que eu considero uma ponte direta à alma das pessoas. E eu acredito que tudo isso que a gente está vivendo no contexto geral do mundo agora tem feito a gente parar para refletir bastante sobre isso e o quanto que isso é importante na vida de todas as pessoas. Se não fosse a arte, todos nós teríamos, com certeza, não conseguido sobreviver a tudo isso que a gente está vivendo agora. E o Patuá, ele traz isso na veia, assim. Assim, a dificuldade que a gente vê mesmo, principal, são o meio de buscar trazer os jovens para a nossa cultura, né, no caso. A gente não se importa tanto, se importa, mas não é o foco principal, o espaço nem as proteções. Mas sim trazer o jovem, incluir ele na nossa cultura. Então, a gente tenta fazer os eventos, mas do jeito que a gente pode, né? Mas a gente precisa também entrar dentro das comunidades realmente. A gente não fez isso ainda, por vários fatores, né? Mas a gente ainda está nas praças principais, mas o plano é ir para dentro da periferia, ir atuar dentro dos bairros, fazer pequenos não é evento, mas pequenos intervenções culturais dentro desses bairros, como fazer uma cypher, que é uma roda de break, né? Uma roda de MC pequena lá com som. Pode ser também trazer roupas, né, usadas para fazer uma pequena venda ou distribuir mesmo para a criançada, ou um corte de cabelo, né, para a galera aí tá incluindo aí, né? Entre elas, a falta de incentivo do poder público, a falta de incentivo do público, a falta de participação, não só desses segmentos que eu acabei de citar, mas principalmente de conscientização, porque as pessoas não são acostumadas, a maioria, né? Nós todos não fomos criados, não fomos adaptados a entender a arte, a cultura e as terapias como fazeres realmente necessários na nossa vida. A falta de ter incentivo dentro de casa sobre a necessidade de entender as suas emoções, do fazer artístico, é uma das primeiras coisas que a gente percebe que os pais começam a cortar dos filhos quando chegam numa certa idade, é a arte. Lidar com as suas emoções é justamente numa fase que é muito necessário na adolescência, porque sempre há uma balança que eu acho desnecessária e eu acho muito prejudicial, inclusive, entre ou você se dedica a uma profissão rentável ou você vive o que você é e o que você gosta de fazer. Fazer os dois é impossível, não dá. E essa quebra de consciência, ela é muito cultural. Então, para se quebrar isso, existe a necessidade de dar as mãos, de todos esses setores darem as mãos e trabalhar em cima disso. O break, ele
muita gente tem o pensamento de ele ser uma coisa da malandragem. Já foi, sim, como ele começou no Brooklyn como divisão de gangue, como as gangues não brigavam muito, né? Ele começou como rivalidade para decidir o território. Se uma gangue era de um território, outra era do outro território, eles faziam a batalha e quem ganhasse ali ficava com aquele território, sim. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente dança por gostar do movimento, por querer ele em outro patamar, né? E tirando essa visão da malandragem, porque muita gente ainda tem hoje em dia essa visão que quem dança é drogado ou rouba ou é de malandragem, de gangue realmente. Mas não, é sempre buscando essa visão aí que nem todos, né, são desse meio. Que nem eu trabalho, né, tenho o meu trabalho próprio, mas tem esse meu hobby que eu amo de paixão e faço tudo por ele. Eu comecei a minha trajetória profissional trabalhando com crianças e adolescentes de áreas de vulnerabilidade social, trabalhando com aquela galera que não podia contribuir, que não tinha como pagar, que não tinha como contribuir não, que não tinha como pagar financeiramente, mas eram crianças e jovens que eu via que tinham realmente muita gana pela arte, que tinham realmente muita necessidade de fazer todos os fazeres artísticos que a gente oferece desde o início. E isso foi sim e é uma base estrutural do Patuá muito forte, porque com isso a gente não só conseguiu formar público, como a gente conseguiu formar nome, a gente conseguiu fazer com que as pessoas conhecessem o nosso trabalho, conhecessem através dos frutos que esses trabalhos foram dando depois, como que essas crianças se desenvolvem, como que esses adolescentes se desenvolveram, e isso foi trazendo público para dentro da casa, fazendo com que novas parcerias se encontrassem, né? Chegassem. A gente já teve uma escola de dança, um espaço, né? Com a Kiara Rego, em 2008, 2009, com um pequeno grupo de crianças. E na Pastoral da Criança também a gente já teve esse grupo com 30 crianças lá em 2008 também. E saiu alguns jovens de lá que hoje dançam com a gente, né? E a gente poderia melhorar mais isso, porque a gente é reconhecido como dança de rua, mas não necessariamente que a gente é da rua. A gente poderia entrar no espaço público, tipo nas escolas, como um espaço de educação física. Se uma criança ela não gosta de futebol, de vôlei, de outro tipo de esporte, mas ela se identifica com o break, né? Ela poderia ter esse meio de escolher, né? E não procurar fazer um esporte mais radical que só a rua pode proporcionar, como o skate, o break, uma BMX. Então, esse tipo de esporte não tem dentro de uma escola integrada, mas a rua traz para ela. Sem dúvida nenhuma na cultura urbana. Sem dúvida, de cabeça na cultura urbana. Por quê? A cultura urbana, ela abraça todas as línguas, ela fala todas as línguas. E ela fala justamente a língua jovem, ela fala a língua das pessoas que estão começando a se encontrar, que estão começando a se entender. E ela fala também do autoconhecimento e dessa libertação que a gente está falando desde o início. E falar da cultura urbana, muita gente entende que é só hip hop, que é só fit dance, que é só brega, e não é. É muita coisa. Envolve as nossas culturas populares, envolve o clássico, envolve o contemporâneo, envolve tudo. E poder falar de tudo isso em uma língua só e numa linguagem jovem que toque essa galera que está começando a se encontrar é perfeito. Primeiro que é o poder público interferir mais, né? Buscar mais a gente, como a gente é um grupo e a gente vai lá com a criança, bora dançar e bora tentar e tá ali diariamente em cima dela, tentando não deixar ela se afastar do nosso grupo. Eu acho que a Secretaria de Cultura poderia fazer o mesmo com a gente, né? Se o grupo está ali, eles estão vendo a gente dando o nosso suor todo dia, então não tentar afastar a gente, mas buscar a gente. Olha, bora, eu vou ter um espaço, eu vou colocar vocês ali, vou te dar todo o apoio. Então, eu acho que falta muito isso, porque a gente sem apoio, se a gente gosta muito da arte, mas às vezes a gente acaba se afastando. Eu acredito que a gente teve avanços.
que não foram fáceis, que foram conseguidos à base de muita luta, de muita tarde de fome, de bater muito na porta, de brigar bastante. Mas a gente conseguiu ter voz. E de lá para cá as coisas sim melhoraram. E a gente não só conseguiu ter voz, é importante inclusive frisar isso, que a gente não só conseguiu ter voz porque a gente foi muito insistente, mas porque a gente se uniu de alguma forma. E a partir dessa união, a gente ganhou força e a gente ganhou também maturidade, porque vários outros projetos e várias outras microempresas surgiram a partir dessa união. E eu acredito que a partir disso, dessa maturidade, dessa virada de chave, a partir do momento que a gente começou a olhar o nosso fazer profissional como algo realmente profissional, o poder público começou a olhar para a gente de outra maneira também. O que é muito comum até de acontecer, né? Só se respeita quem se faz respeitar. Porém, não deveria ser assim, né? Eu acredito que essa organização toda que está acontecendo agora durante a pandemia veio justamente para provar que existe sim recurso, que existe sim como financiar esses projetos, que existem sim formas de fazer com que esses projetos eles sejam assistidos anualmente, pelo menos. Que haja editais em cima disso anualmente, que há essa capacidade, porque o discurso que a gente sempre escuta é que não tem verba. E de repente agora surgiu muita verba, né? Então vale a reflexão. Tá melhorando, mas tá melhorando, mas precisa de mais, né? Não é o que a gente quer ainda. Cada um tem uma visão, né? Mas eu acho que a visão do break é essa, né? Eles precisam mais interferir, buscar, querer a gente mais perto deles, porque eu acho que ainda tem essa visão ainda de a gente ser uma cultura mal vista por muitos, assim. Essa ideia dos editais já é uma grande sugestão em cima disso, porque não só abre espaço para que novos projetos surjam, como abre espaço também para incentivar os projetos que já existem em cima de tudo isso e pensar em formas de fazer com que mais jovens e mais adolescentes alcancem isso. E não só jovens e não só adolescentes, o público do patuá adulto hoje em dia é muito grande também. E aí isso só reforça a grande necessidade de que esses projetos continuem sendo incentivados, continuem sendo estimulados. Eu acredito que os editais são meios para que isso continue sendo fomentado de uma maneira muito justa, porque dá essa possibilidade de surgir novos projetos e de incentivar os que já existem. E também projetos do próprio poder público, porque eu acredito que há muito espaço para isso. Hoje em dia a gente não consegue atender toda a demanda que o patuá tem. Então há espaço para que novos espaços como o patuá surjam no município de Capanema e em municípios vizinhos. Então, se há público, há demanda e tem formas de fazer. O primeiro contato que eu tive com políticas culturais foi ainda na faculdade, eu não lembro direito qual foi o seminário, mas foi algum evento assim da universidade. Mas foi uma coisa que passou muito superficialmente. Eu fui me dedicar mesmo a entender e a buscar conhecer a respeito depois de voltar para Capanema, que foi quando surgiu Cultura em Movimento e a ocupação. E aí sim eu fui mergulhar de verdade nisso e estudar mesmo para entender o que estava acontecendo e de que maneira que eu podia conseguir me sustentar de arte e viver de arte. E eu acredito que o projeto mesmo, Cultura em Movimento, foi a grande escola para políticas culturais. Eu fiquei sabendo através do projeto Cultura em Movimento, a primeira vez que eu tive acesso a isso, né? E que a gente está num projeto, hoje em dia eu estou integrado nesse projeto, a CSC, o Capitale Crio, está dentro do Cultura em Movimento. Eu tenho muita gente para agradecer, de verdade, porque eu, apesar de sempre ir peitando as ideias, eu nunca fui sozinha. Sempre tive muito apoio, tive muita ajuda. Mas nesse momento agora, eu acredito que um agradecimento que não pode faltar é realmente aos irmãos do Cultura em Movimento por terem estado sempre tão juntos e apoiado tanto as nossas lutas. Ao poder público também por ter feito a sua parte, que muitas vezes nem isso a gente consegue ter. E graças a Deus aqui no município de Capanema a gente conseguiu, dessa vez, fazer com que isso acontecesse.
E a todo mundo, todos os clientes, os alunos, os amigos, a todo mundo que me ouviu chorar muito durante esse tempo todo e não desistiu de mim, e continua acreditando, e continua apoiando, e continua vindo, e continua procurando. E por favor, continuem, porque eu amo muito vocês.